Bom dia. No Juntos pela Saúde de hoje vamos iniciar o tema sobre o alcoolismo, um assunto sempre muito discutido e apreciado pela sociedade. A relação do vinho e do álcool com o homem é muito antiga, muito íntima e por vezes muito agradável ou gratificante, outras vezes tensa, complicada, mas sempre muito perigosa. O álcool esteve sempre ligado aos momentos mais felizes ou aos momentos de maior sofrimento dos seres humanos. O álcool está muitas vezes presente quando se celebra a vida e muitas vezes presente nos momentos de tristeza e nas amarguras da nossa vivência. O álcool está e estará sempre associado aos prazeres da vida, ao sucesso social, ao sexo e à violência. O álcool tem sido, é e vai continuar a ser um dos companheiros mais fiéis do homem. O álcool fez, faz e fará parte da cultura do homem. O que é o alcoolismo? Para que os senhores telespectadores compreendam melhor todas as ligações perigosas do álcool com o ser humano, vou considerar 3 tipos diferentes de consumo abusivo de álcool, que não são mais do que as 3 etapas que quase todos os alcoólicos crónicos percorrem. A esmagadora maioria dos casos de alcoolismo começa pelo consumo excessivo de álcool, mais ou menos intenso, numa fase inicial muito infrequente e muito esporádica. Mais tarde, estes consumos excessivos podem descambar em bebedeiras, umas ligeiras, outras mais sérias. Parte destas bebedeiras serão perpetradas ao longo de várias horas, habitualmente durante a noite, e parte pode decorrer da ingestão muito rápida de álcool, aquilo que os anglo-saxónicos chamam de binge drinking e que eu, numa tradução arbitrária, passarei a designar por embriaguez ou bebedeira rápida. O que é então a embriaguez ou a bebedeira rápida? É aquela que consiste em beber 6 ou mais bebidas alcoólicas, muitas vezes destiladas, se for homem, e 4 ou mais bebidas alcoólicas, se for mulher, em menos de 2 horas. Repito, em menos de 2 horas e muitas vezes até em menos de 1 hora. Mais tarde, o consumo excessivo de álcool começa a ser cada vez mais frequente e em maior quantidade. Entra-se então na etapa do consumo excessivo, frequente ou recorrente de álcool. Finalmente aparece a última etapa, a dependência total ao álcool, ou seja, aparece o alcoolismo propriamente dito. Em qualquer uma destas 3 etapas, verifica-se uma necessidade crescente de consumo de álcool para que o alcoólico consiga obter o mesmo prazer ou os mesmos efeitos gratificantes anteriormente conseguidos com menos quantidade de álcool. Em qualquer destas 3 etapas, as bebedeiras ou as intoxicações agudas com álcool vão sendo cada vez mais frequentes e, porventura, mais graves. Existem, como há pouco disse, 2 tipos de bebedeiras. A bebedeira lenta, concretizada ao longo de várias horas, habitualmente durante a noite, e a bebedeira rápida, a folia alcoólica. Os adeptos deste último tipo de bebedeira desejam ficar bêbados o mais rapidamente possível, ingerindo por efeito muitas bebidas alcoólicas, maioritariamente, como já disse, bebidas destiladas. Geralmente esta moda de beber álcool de forma muito rápida decorre em grupos que se juntam para festejar ou confraternizar. Trata-se, portanto, de uma ingestão brutal e intencional de álcool, sem fator precipitador descortinável, que tem por objetivo único ficar, como já disse, rapidamente sob o efeito do álcool, ou seja, bêbado. Este consumo tão rápido e elevado de álcool é um absurdo, porque os seus adeptos terão muito pouco tempo sob os efeitos mais atraentes do álcool, como seja a desinibição, a euforia, a libertação, a facilitação do relacionamento humano ou a diminuição da ansiedade. E porquê é que é um absurdo? Porque ao beberem rapidamente uma quantidade tão significativa de álcool, vai ocasionar uma subida também ela muito rápida de álcool no sangue, que lhe vai determinar o aparecimento precoce dos efeitos mais chocantes, ou mais revoltantes, ou mais repugnantes do álcool, como a voz arrastada ou empastada, a marcha cambaleante, os vômitos, a agressividade e a sonolência, entre outros efeitos. Ficam, se é que ficam, com muito pouco tempo sob os efeitos mais atraentes e cativantes do álcool. É um tipo de consumo muito arriscado,
na medida em que tem o potencial de provocar sonolência excessiva e o coma alcoólico, os quais podem favorecer a aspiração de vômito para os pulmões e, deste modo, causar asfixia, pneumonia e, eventualmente, a morte devido à paragem da respiração. A bebedeira rápida é, deste modo, duplamente estúpida. Os seus partidários são prioritariamente adolescentes e adultos jovens, mas também se encontram em pessoas mais idosas. Atinge cerca de 3 vezes mais os homens do que as mulheres. Com a sua repetição a longo prazo, este tipo de bebedeiras rápidas ou estas folias alcoólicas podem causar as mesmas doenças ocasionadas pelo consumo excessivo e contínuo de álcool. O alcoolismo crónico inicia-se, portanto, através do abuso intermitente de álcool, geralmente nos finais da semana, primeiro várias vezes por ano, depois várias vezes por mês e depois todos os fins de semana. Posteriormente, o consumo excessivo torna-se cada vez mais frequente e com quantidades de álcool cada vez mais significativas. Daqui até a dependência é um pequeno passo. Mesmo que não cause dependência, o consumo excessivo e frequente de álcool pode acabar por originar as mesmas consequências negativas sobre o organismo habitualmente verificadas naqueles que já se encontram totalmente dependentes do álcool, quer dizer, naqueles que já se encontram viciados em álcool. Tão importante é saber que uma pessoa bebe exageradamente todos os dias, como é saber o que acontece à pessoa quando esta bebe desmedidamente por poucas vezes que seja num ano. Por outras palavras, pode bebedar-se 3 vezes por ano. Mas se em alguma dessas bebedeiras ficou à beira da morte, tal foi a gravidade da intoxicação alcoólica aguda, ou ficou com amnésia alcoólica, ou realizou algum ato de violência, ou conduziu um veículo motor sob o efeito do álcool, ou desenvolveu uma hepatite alcoólica, isto é, uma inflamação aguda do fígado causada pelo álcool, então poderemos afirmar que essa pessoa tem uma relação muito perigosa com o álcool e sofre de uma forma muito preocupante de alcoolismo, embora diferente das mais clássicas, mas que deve merecer toda a atenção médica. Se não encurtar imediatamente com o álcool, mais episódios destes géneros poderão certamente acontecer, correndo essa pessoa sérios riscos de vida. O alcoólico não é somente aquele que bebe todos os dias, mas é também aquele que, quando começa a beber, não consegue parar. Como já referi, tanto os consumidores excessivos esporádicos, como os frequentes, como os alcoólicos crónicos tendem a beber cada vez mais para conseguir os efeitos previamente atingidos com doses menores de álcool. Na medida em que desenvolvem habituação, uma das características básicas que define a dependência ou a adição. O álcool ou etanol é, na verdade, uma substância psicoativa com capacidade de induzir habituação e dependência, comportando-se, por conseguinte, como uma droga viciante. Numa primeira fase de consumo excessivo e recorrente de álcool, ainda se verifica controlo na ingestão de bebidas alcoólicas. Mas, a dada altura, esse controlo é perdido, entrando a pessoa na fase da dependência ao álcool, ou seja, na fase do alcoolismo crónico. Nesta etapa, a pessoa já se encontra um refém do álcool, girando a sua vida à volta da aquisição e consumo de álcool. Pode acordar de manhã com vontade intensa de ingerir álcool, ou pode sofrer de sintomas de abstinência, se tentar diminuir ou parar de beber, e nestas situações sozinho já não consegue libertar-se da sua dependência e vai precisar de ser tratado num centro especializado para desintoxicação e reabilitação. O alcoolismo é, pois, uma doença provocada pelo consumo incessante, progressivo e descontrolado de álcool que leva ao comprometimento do normal funcionamento do organismo. E a definição de alcoolismo numa perspectiva poética? Como poderia ser descrita? Como uma prisão que começa com uma sensação de liberdade ou como uma forma de deixar de pensar e de deixar de sentir? Quais são as razões que levam o ser humano a consumir álcool?
Na imagem vemos uma, a apelativa. De facto, há certas bebidas muito apelativas. Muitas das pessoas que começam a ingerir álcool fazem simplesmente porque se sabe bem, porque tornam os encontros sociais mais divertidos, porque permite animar as festas ou as comemorações, ou porque alguém lhes disse que o álcool provoca alegria, euforia, libertação, bem-estar, torna as pessoas engraçadas e faz esquecer todos os problemas. Outras começam a beber pelo simples facto de conviverem com pessoas que gostam de bebidas alcoólicas, muitas vezes familiares, ou por conviverem com pessoas que se divertem regularmente bebendo álcool. Vejam esta imagem poderosa. Outros começam a beber porque creem que resolve melhor a ansiedade, a depressão, a conflitualidade conjugal, familiar, laboral, financeira, judicial. O divórcio, a tensão amorosa, o mau desempenho na empresa, a pressão no trabalho, o desemprego, a falta de dinheiro, as disputas familiares ou judiciais estão entre alguns dos fatores que mais despoletam o abuso de álcool e mais tarde o alcoolismo. As pessoas, para aliviarem o sofrimento causado por estas situações, refugiam-se no álcool. Outras começam a beber por curiosidade ou por concretizar novas experiências de vida. Outros ainda começam a beber pelo efeito da comunicação social que veicula figuras públicas a consumir álcool como se fosse uma virtude ou um exemplo a seguir. Outras bebem álcool como forma de combater o isolamento ou promover o relacionamento social, o que nos dias de hoje não é de modo nenhum de menosprezar tal é a epidemia de solidão que atingiu a sociedade atual. Para além de todos estes motivos, existe ainda um vasto grupo de pessoas que bebe álcool porque acha que faz parte de uma boa dieta alimentar ou porque pensa que faz bem à saúde. Este conceito, aliás, muito antigo, é somente verdadeiro se as pessoas beberem álcool, em particular vinho tinto, com moderação. Quais serão então os benefícios do álcool para a saúde? O mais significativo é, sem dúvida, a diminuição em 40% da possibilidade de desenvolver um infarto de miocárdio ou do acidente vascular cerebral isquémico. Na verdade, o álcool reduz a tendência para a formação de coágulos e ajuda a manter as artérias limpas. O álcool consumido em pequena quantidade, repito, em pequena quantidade, reduz também em cerca de 40% a possibilidade das pessoas desenvolver demência e a própria diabetes. Pequenas quantidades de álcool diminuem a tensão arterial, fazem subir o colesterol bom, que é o colesterol HDL, e fazem baixar o colesterol mau, que é o colesterol LDL. O uso prolongado de pequenas quantidades de álcool, nomeadamente de vinho tinto, está associado a uma maior longevidade. O que é que as pessoas procuram quando bebem álcool? As pessoas começam a beber álcool porque pretendem, acima de tudo, obter os efeitos mais interessantes do álcool, os efeitos mais atraentes ou cativantes do álcool, porque sentem que é só com a sua presença que conseguem os objetivos a que se propuseram. Como vimos, esses objetivos são bastante diferentes de pessoa para pessoa e de ocasião para ocasião. Quais são os efeitos mais cativantes do álcool? Após se ingerir uma bebida alcoólica, o álcool chega ao sangue de um modo bastante rápido e começa logo a exercer os primeiros efeitos atraentes, como o prazer, a euforia, a desinibição, o relaxe, a sensação de liberdade, a sensação de que tudo pode dominar, a facilitação do relacionamento, o desaparecimento da censura ou do juízo crítico, o esquecimento dos problemas ou angústias e o desaparecimento do sofrimento interno, seja qual for a causa. Todos estes efeitos acabam por animar ou por tornar mais felizes todas as confraternizações, os convívios, celebrações. Ajudam a estabelecer um clima de diversão, de glória ou de deleite. Permitem o estabelecimento de novas amizades e facilitam o sexo ou o negócio. O pior é que, em breve, esses efeitos vão ser substituídos por outros, que nada de graciosos ou bonitos têm, e vão acabar por estragar, atormentar e, por que não, ensombrar o resto da noite. Quando aparecem os efeitos chocantes, revoltantes ou repugnantes do álcool, todos os belos momentos vividos até então vão ser manchados pelo aparecimento do choro, da depressão, da apatia, da agressividade, dos vómitos, pela incapacidade para se manter de pé,
pela sonolência, pelos comportamentos obscenos e, quiçá, por atos de violência. Muitos até acabam a noite numa esquadra de polícia ou num hospital. Costuma dizer-se que os efeitos do álcool variam entre o abraço e o soco. O que é que causa o alcoolismo? Na maioria dos casos, o alcoolismo resulta de uma combinação de fatores psicológicos, sociais, ambientais e genéticos. Quantos mais fatores de risco o indivíduo tiver, maior é a probabilidade de vir a sofrer de alcoolismo. Como há pouco disse, a maioria inicia o consumo de álcool porque procura prazer, bem-estar, diversão, desinibição, ou porque acha que é a melhor maneira de celebrar ou confraternizar, ou porque acredita que ajuda a estabelecer um bom clima empresarial, laboral ou negocial, ou porque entende que contribui para o reforço de laços de amizade, ou porque presume que o álcool é um facilitador de sexo, ou simplesmente porque sabe muito bem ou fica muito bem em termos sociais. Mas uma coisa é saber quais os motivos que levam as pessoas a beber álcool, outra coisa é saber quais dessas pessoas é que se tornarão alcoólicas crónicas. É sabido que existem muitas pessoas que, por mais álcool que ingiram, nunca ficarão dependentes de álcool, porque estarão protegidos por fatores genéticos ou outros. Mas muitas outras tornar-se-ão efetivamente dependentes do álcool. A dependência do álcool, ou seja, o alcoolismo, é favorecida, como há pouco mencionei, por fatores psicológicos, sociais, ambientais e genéticos. É muito mais provável naqueles que consumam álcool diariamente. É muito mais provável naqueles que começam a consumir álcool na sua juventude. É muito mais provável naqueles que gostam de festas, confraternizações, celebrações, idas a bares ou discotecas. A dependência é também muito mais provável naqueles que sentem alívio marcado da sua ansiedade ou do seu estresse com a ingestão de álcool. É muito mais provável naqueles que se encontram rodeados por amigos ou familiares que adoram o álcool. Mas é sobretudo mais provável naqueles que tenham predisposição genética. Atualmente sabe-se que os fatores genéticos desempenham um papel relevante no aparecimento do alcoolismo. São prova disso a existência de vários membros da mesma família com história de alcoolismo. Pronto, acabei por hoje o programa. Para a semana vamos continuar a falar do alcoolismo. Espero que tenham gostado do programa. Muito obrigado pela vossa atenção e muito bom dia. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.